a sua definição e preenchimento, as medidas pessoais previstas para o cumprimento da norma e procedimentos envolvendo as situações de emergência e salvamento nesses espaços. Na NBR 14606, a gente vai falar sobre os objetivos da NBR, definições, acesso ao tanque instalado, até porque a NBR ela trata sobre espaços confinados, mais precisamente em tanques, e sobre a lista de verificações prevista aí na NBR 14606. Então, já falando sobre a norma, né, a NR33, né, como foi possível a gente verificar os riscos envolvendo espaço confinado através de um vídeo, né, que os acidentes podem acontecer e acidentes letais, né, para que se evite a ocorrência de acidentes, né, nesses trabalhos, não só acidentes, mas também o risco à saúde, né, e à segurança. É necessária uma gestão de segurança e saúde nesses tipos de trabalho ou nos trabalhos realizados nesse ambiente. Então a NBR ela trata sobre as medidas técnicas de prevenção, né? Então nesse momento a gente vai começar a falar sobre esse assunto. Quanto a medidas técnicas preventivas nesses trabalhos em espaço confinado, é importante evitar a entrada de pessoas não autorizadas no espaço confinado. Então, por isso que ele é identificado, isolado, né? Ele recebe uma sinalização, como a gente pode ver no canto superior direito. Essa sinalização é para proibir a entrada de qualquer pessoa não autorizada a acessar o espaço confinado. Ok? E as medidas para evitar essa entrada é identificar o espaço confinado, isolá-lo e, além de isolar, sinalizar que ali é um espaço confinado. Okay? Também, quanto aos riscos em espaço confinado, a antecipação de riscos e o reconhecimento envolvendo esses riscos. Essa antecipação que a gente cita aqui, isso é possível, né, bem como reconhecimento através da chamada análise preliminar de risco, também conhecida como APR. Então essa antecipação, esse reconhecimento acaba evitando surpresas quando da realização do trabalho em espaço confinado. O reconhecimento dos tipos de riscos, né, aqui entra até a parte relacionada a mapa de risco em segurança do trabalho, quanto a riscos físicos, químicos, biológicos, ergonômicos e mecânicos. Então, por isso que essa identificação é importante ser feita pelo técnico em segurança do trabalho, né, sobre os riscos existentes naquele espaço confinado específico. Aí as medidas é avaliar e controlar, né? Então é feito o reconhecimento, a identificação dos riscos, é feita a avaliação desses riscos e o que é possível para controlá-lo. E as medidas de controle vão desde aí passa aí por eliminação de riscos, né, quando possível, quando não, outras medidas como neutralização e outros mais, ok? E a implantação de travas, bloqueios, alívio, lacre, etiquetagem
Então, a identificação, a lacração, né, os bloqueios para evitar qualquer acionamento. Então, exemplo aí, né, um bloqueio que a gente cita, né, são determinados cadeados, vamos dizer assim, com chaves, né, para o desbloqueio. Então, no bloqueio, evitar qualquer acionamento. Isso, um exemplo é utilizado para sistemas elétricos, né, onde alguém desligue enquanto realiza o trabalho, não ocorra qualquer risco envolvendo eletricidade, né, além de outras identificações, por exemplo, alívio, né, situação que a gente fala, né, já vimos até acidente, eu mesmo pude presenciar acidente onde pessoas trabalhando com tubulação não fizeram drenagem e aí ocorreu ali um princípio de incêndio, até pelo gás remanescente no encanamento. Foi feito o fechamento de uma determinada válvula, porém não foi aliviado, não foi drenado o gás ali remanescente, né? Então, a implantação desses bloqueios, alívios, lacres, etiquetagem é importante para a realização, para não tornar ali um ambiente gasado com risco de contaminação ou até o pior, né, inflamabilidade e explosividade do ambiente. Controles ou eliminação dos riscos atmosféricos em espaço confinado, então implementar as medidas necessárias, né? Então isso aqui é feito, tá, por determinada função dentro do espaço confinado. A gente vai falar sobre funções importantes no espaço confinado, né, e algumas funções a implementação dessas medidas de controle. Então, por exemplo, o responsável em implementar essas medidas, né, dentro do levantamento de risco, realizará, né, esse controle e eliminação do risco existente, o risco relacionado, né, ao ar atmosférico do espaço confinado. Antes da entrada de trabalhadores, o interior do espaço confinado, né, é seguro? Então, é importante, essa frase aqui é muito importante para qualquer trabalho que vai ser iniciado em um determinado espaço confinado. Okay? Então, é importante perguntar, o interior do espaço confinado é seguro para a realização do trabalho? Né? Diante dessa resposta, se sim ou não, né? Se sim, esse sim você vai conseguir através de um checklist. A gente vai falar de algum checklist aqui importante no trabalho dentro do espaço confinado. Se não, aí entra a parte de implementação das medidas de controle e eliminação desse risco à segurança, né? Então, por isso, da necessidade até com relação à atmosfera, né? Por isso que a gente fala, o interior do espaço confinado é seguro. Se a atmosfera não está propiciando um ambiente seguro, então serão implementadas algumas medidas. Okay? Durante toda a realização dos trabalhos, manter condições atmosféricas aceitáveis na entrada do espaço confinado, né? Essas condições é possível acompanhar através do monitoramento. Então seria uma forma de medir, né, as condições atmosféricas, usando até o aparelho, um oxímetro, explosímetro, né, detector de gás. Ventilação como uma das medidas aí de controle ou eliminação de risco. Ainda o extermínio de resíduos prejudiciais através de lavagem, inertização, né? Inertização é a situação que a gente fala, né, sobre você utilizar uma determinada substância que possibilita retirar esses resíduos prejudiciais. E além disso, né, a necessidade do monitoramento periódico, constante, da atmosfera do espaço confinado durante a realização
dos trabalhos. Então, a área de desempenho das tarefas, né? Então, é importante realizar esse monitoramento. Tá? As condições de acesso e permanência são seguras, né? Então, quando a gente fez aquela pergunta, o interior do espaço confinado é seguro? Ainda a gente pode complementar sobre as condições de acesso, né? E ainda a permanência de determinado indivíduo é seguro? E lembrar, né, uma importante informação, nunca ventilar o ambiente com a presença de oxigênio puro, pois isso torna um ambiente com elevado risco de combustão, tá? Até porque, né, sabemos aí que o oxigênio é um dos elementos, tá? Que forma né, integrantes aí dos elementos essenciais da combustão, elementos essenciais do fogo, né? Que fecha a triangulação do fogo, ou seja, facilita essa combustão. Sobre os equipamentos de medição, né, é importante antes de cada utilização testá-los, né, exemplo aí detector de gás, outros aí oxímetro, então deve ser testado. E esse teste, aferição, né, ele vai, né, é possível aí você testar ele fora do ambiente, até porque ele vai passar informações zeradas, né, sem qualquer número a não ser aí relacionado ao oxigênio, tá? Mas o restante vai estar zerado. E aí a partir disso, né, o equipamento, né, tem que estar calibrado, né? Então o equipamento deverá ser de leitura direta, uma leitura fácil, que qualquer pessoa consiga fazer essa leitura, interpretar, intrinsecamente seguro, né, com o uso aí de baterias que não possibilitem a saída de centelhamento, que possa também fechar aí uma combustão, uma explosão, provido de alarme, então ele tem que ter um alarme sonoro, alertando a existência, né, de substância perigosa, tem que estar calibrado, então periodicamente tem que ser feita a manutenção, a calibragem, a aferição, se ele está na condição ideal para o monitoramento. Tem que ser protegido contra emissões eletromagnéticas ou interferências de radiofrequência, né, a ponto de você estar fazendo uma medição e essa medição não ser prejudicada, né, não sofrer qualquer interferência, não pode ocorrer isso. E o risco de centelhas e cortes de mensagem, isso não pode ocorrer de forma alguma, né? Então o equipamento tem que ser de qualidade, calibrado, certificado, né? Os equipamentos nesse tipo de trabalho, inclusive são caros esses equipamentos, né? Então esses equipamentos eles têm que estar aí, né, de acordo com a legislação, tá? E os órgãos aí de certificação. As avaliações atmosféricas iniciais devem ser realizadas fora do espaço confinado como parâmetro. Então, como eu disse, né, quando você vai testar ele inicialmente, você já inicia a operação dele em ambiente distante do espaço confinado, fora, numa área, né, num ambiente sem qualquer ligação ali com a entrada do espaço confinado, ok? Então isso é importante. Com relação aos equipamentos diversos, né, agora a gente fala um pouquinho dos equipamentos diversos. Os equipamentos utilizados em espaço confinado deverão ser fixos, portáteis, de comunicação, de movimentação vertical e horizontal, adequados ao tipo de trabalho. Então tem que ser equipamentos específicos, né, não haver aí improvisos.
Então, equipamentos específicos para a realização de trabalhos em espaço confinado, né? E eles têm que estarem certificados, né? Devem possuir aí documentação homologada pelo Sistema Brasileiro de Avaliação de Conformidade, que é o Inmetro, o órgão aí responsável, né? O Instituto aí de Metrologia, responsável pela certificação de qualidade dos equipamentos utilizados, né, em espaço confinado. É importante em trabalhos a quente, né? O que seria trabalhos a quente? Onde envolve aí geração de calor, né? Por exemplo, soldagem, trabalhos de aquecimento, equipamentos que possam trazer aí energia mecânica através de esmerilhamento, atrito, né, o corte, ou outros que liberem chama aberta, faíscas ou qualquer tipo de calor, né, trazendo aí elevação de temperatura dentro do ambiente. E aí as medidas para esses casos, né, em trabalhos a quente, devem ser adotadas medidas de eliminação ou controle de risco, evitando aí risco de incêndio ou explosão do ambiente. Okay? Em caso de inundação, soterramento, engolfamento, né, que é situações de trabalho com risco de ser arremessado, né, qualquer objeto ou pessoa, risco de incêndio, descarga elétrica, eletricidade estática, né? A eletricidade estática está presente aí e ela pode ser aumentada de acordo com a atividade. Risco aí, né, de queimaduras devido a substâncias químicas ou trabalho ali com calor. Riscos de quedas, né, superfícies lisas, propiciando o escorregamento de pessoas, objetos aí que possam trazer impactos ou tipos de trabalho que possam trazer impactos, esmagamentos, né? Exemplo, trabalho com máquinas ou até objetos pesados, né, que possam oferecer esse risco, amputações, principalmente aí materiais, equipamentos, né, também de corte, e outros que possam afetar a segurança e a saúde dos trabalhadores. Então é importante, dentro dessas possibilidades, né, são necessárias a adotar medidas a partir da avaliação, né, e, consequentemente, procedimentos que possam eliminar ou controlar os riscos existentes em cima dessas possibilidades. Okay? Aqui a gente fala sobre a PET, que é a permissão de entrada em trabalho e trabalho, que é, né, um documento principal onde, né, consta todos as pessoas que realizarão o trabalho, né, consta os procedimentos adotados para a realização desse trabalho, né, a atividade que será realizada com relação ao horário, equipamentos, né, procedimentos, até com relação à exposição dos riscos avaliados, da análise realizada, das medidas de controle tomadas, tá? Então, o encerramento da PET, é importante que o encerramento ela só ocorre, esse encerramento só ocorre após as operações completadas, o trabalho realizado, finalizado dentro do espaço confinado, né? Aí ocorre o encerramento da PET, ou em condições fora do normal, ou seja, aquela condição inesperada, onde propiciou ali uma situação de risco levantada. Também é necessário encerrar essa PET e resolver o problema, tomar medidas que eliminem o controle
tá, aquela condição, para depois a retomada, né, para que possa ser retomado os trabalhos, né. E para ser retomado novamente os trabalhos, deverá, né, ser aberta outra PET. Outra situação, se o trabalho, né, ocorrer uma pausa no trabalho, então a PET, a permissão de entrada de trabalho, também deve ser encerrada. Ou se não, qualquer interrupção do trabalho, será necessário também encerrar essa permissão. Okay? Manterá o conhecimento dos trabalhadores autorizados, seus representantes e fiscalizações em geral, né? Então os trabalhadores ali autorizados que estão realizando, né, o trabalho no espaço confinado, né, tem que ter conhecimento desse documento, dessa permissão de entrada de trabalho. Tá? Então tem que ser tem que estar disponível para acesso de todos. Tá? Inclusive a gente fala com relação às cópias, né? Que cada um dentro da sua função tem que ter ali o conhecimento, e algumas dessas funções tem que ter até, né? Tem que portar uma cópia dessa PET. No mínimo uma vez ao ano, né? Os procedimentos para trabalho em espaço confinado, né, e as PETs devem ser avaliados e revisados quando ocorrer alteração dos riscos. Então, qualquer alteração do risco, né, deve ser novamente avaliado e revisado os procedimentos para a realização do trabalho, bem como o formulário, né, a PET, ali, a permissão de entrada, até com relação ao acréscimo, né, dessa alteração. Tem que constar na permissão de entrada e ser de conhecimento de todos que realizam trabalho nesse espaço. Okay? E os órgãos participantes para avaliação e revisão, né, então o SESMIT, que é o Serviço Especializado em Segurança e Medicina do Trabalho, e a CIPA, que é a Comissão Interna de Prevenção de Acidentes da empresa contratante, né? Aqui entra um assunto importante, né? Quando a gente fala contratante, é sempre a empresa onde está sendo realizado o trabalho. Então pode acontecer de você estar dentro de uma empresa realizando um trabalho em um espaço confinado dela, e ela a gente considera como contratante. Então a CIPA dessa empresa é que atuará. Okay? Os procedimentos deverão abranger no mínimo o objetivo, o campo de aplicação, a base técnica, né, responsabilidades, competências, preparação, emissão, uso e cancelamento da permissão de entrada de trabalho, capacitação para os trabalhadores, análise de risco e medidas de controle. Programas em torno dos trabalhos realizados, né? Então, essa revisão, essa avaliação deve envolver, no mínimo, esses procedimentos, né? Tá? Que vai desde ali do objetivo, campo de aplicação, até a capacitação, bem como análise e medidas de controle. A revisão dos procedimentos de entrada em espaço confinado, né? Inclusive na ANR, o item 3.3.5, né? Cita que a necessidade da revisão dos procedimentos de entrada em espaço confinado, ela deve ocorrer a partir do momento que, né, em qualquer trabalho que esteja sendo realizado, ocorra, né, a entrada de alguém não autorizado nesse espaço confinado, ou seja, a medida ali o risco, né, o risco envolvendo o espaço confinado aumentou a partir do momento que houve uma ocorrência de uma pessoa acessar o espaço confinado sem estar autorizado, sem estar incluído na permissão de entrada, né? Isso já feriu a segurança no trabalho
do espaço confinado. Então, por isso a necessidade de revisão de procedimentos, dos procedimentos naquele específico espaço confinado. Tá? Outro fator aí que, né, motiva a necessidade de revisão dos procedimentos do trabalho em espaço confinado é a identificação de riscos não descritos na PET, ou seja, foi identificado determinado risco no espaço confinado, porém não estava previsto na permissão de entrada. Então há necessidade de revisar todos os procedimentos de trabalho naquele espaço confinado, pois isso, né, é um indicativo de que algo ali está oferecendo risco e não é de conhecimento de todos. Né? Okay? A ocorrência de acidente é outro fator também crucial, né? Isso aqui até acaba chamando mais atenção a ponto de automaticamente ser necessário, né, a revisão dos procedimentos porque ocorreu um acidente. Nas situações de incidente também é importante, né, ou se não a condição não prevista durante a entrada. Então qualquer situação, né, uma condição ali que não estava previsto, não foi identificado previamente, também é um indicativo de necessidade de revisão. Bem como qualquer mudança na atividade desenvolvida, na configuração do espaço confinado, muitas vezes até alteração estrutural, né, ou acréscimo de um equipamento, né, alteração de uma parede, né, é necessário, né, também revisar procedimentos de trabalho naquele espaço confinado. Também outro fator motivador de revisão, caso o SESMIT, né, identifique ali a necessidade de revisão, então ele pode solicitar essa revisão, né, um relatório é um exemplo, relatório gerado por ambos os serviços, SESMIT ou CIPA, pode ser motivador para uma revisão de procedimentos de entrada do espaço confinado. E também, né, a identificação, quando ocorre, né, é identificado a necessidade de condição de trabalho mais segura. Então, percebe-se o risco ali envolvendo o trabalho no espaço confinado, e aí também é um fator motivador para a revisão dos procedimentos de entrada em espaço confinado. Observação, complementar o conhecimento, né, através das NBRs 14606, que trata sobre postos de serviço, entrada em espaço confinado, e a NBR 14787, que também trata sobre espaço confinado, porém, no assunto, né, ligado aí à prevenção de acidentes, procedimentos e medidas de proteção, e suas, né, bem como suas alterações posteriores. A operação de entrada, né, as operações de entrada, o que seria? Né? Pessoas, né, que são designadas, capacitadas, né, requerida e né, tenha a capacitação requerida e possa identificar os deveres de cada trabalhador. Né? Então, dentro do trabalho em espaço confinado, cada um tem uma função. Não tem ninguém ali sem qualquer funcionalidade dentro do espaço confinado, a risco de, né, que ofereça risco à segurança e à saúde, né, e também possa até atuar numa situação de emergência. No exterior e no interior do espaço confinado é necessário, né, ser estabelecido procedimentos de supervisão nos trabalhos. Então, por isso que, né, um dos integrantes da equipe tem o papel de supervisionar os trabalhos que estão sendo realizados. O acesso ao espaço confinado, né, assegurar que somente os trabalhos podem ser iniciados após autorização e acompanhamento de supervisão capacitada. Riscos e medidas de controle existentes no local de trabalho. Tá? Então, todos os trabalhadores têm que estar informados desses riscos, né? Todos
esses riscos têm que ser de conhecimento de todos. E, além disso, né, a necessidade da adoção, de que seja adotado aí, né, e implementado o programa de proteção respiratória, de acordo com a análise de risco. Então, na análise de risco também é levantado aí o risco para a parte respiratória e aí o programa que deverá ser implementado, né, se vai ser utilizado aí máscaras com filtro, máscaras dependente com um determinado tipo de filtro, tá, para proteção para substância existente no espaço confinado. Então essas informações são levantadas previamente e aí esse programa é implementado, ok? Deve ser considerado na adoção desse programa de proteção respiratória o local, a complexidade e tipo de trabalho a ser realizado. As medidas pessoais, né? Então o número de trabalhadores envolvidos na execução dos trabalhos em espaço confinado vai ser determinado conforme a análise de risco. Então, a análise de risco maior vai ser analisada a necessidade de uma equipe maior e assim sucessivamente. Importante, né? Nunca é proibido, é vedado realizar trabalho em espaço confinado de forma individual ou isolada, ou seja, uma pessoa só realizando o trabalho sem qualquer supervisão, sem qualquer acompanhamento, tá? Então, isso é proibido, né? Nunca poderá ser realizado qualquer tipo de trabalho dessa forma. Responsabilidades e funções. Agora a gente fala um pouquinho sobre a função dentro da equipe do trabalho de espaço confinado. Então, no espaço confinado tem o papel do supervisor de entrada, né? O supervisor de entrada, que é uma das funções que detém a responsabilidade aí, uma delas de emitir a permissão de entrada. Então, antes do início das atividades, a PET tem que ser emitida com as assinaturas e autorizações necessárias para o início desse trabalho. Os equipamentos e procedimentos da permissão de entrada de trabalho, né? Então o supervisor ele é responsável pelo teste e conferência, né? Então ele é o responsável em fazer esse checklist através de um teste, uma conferência. Garantir, né, que o serviço de emergência e salvamento esteja disponível, né, e a operação dos meios de acionamento, a ponto da certeza de que numa situação de emergência haverá esse serviço, será executado esse serviço por alguns dos componentes da equipe, tá? E a função de cada um, né, será definida. Tá? Isso na capacitação já ocorre o treinamento, né, e então na hora do serviço é apenas o checklist para até brifar, né, e garantir aí a compreensão, né, do papel de cada um integrante da equipe em uma situação de emergência e na necessidade, né, da realização de um salvamento em espaço confinado. Quando necessário, cancelar os procedimentos de entrada e trabalho no espaço confinado. Tá, né? Então, a qualquer momento, o trabalho, né, em espaço confinado ele pode ser cancelado, principalmente oferecendo risco, né? Então ele pode ser cancelado. Após o término dos serviços,
realizar o encerramento da permissão de entrada de trabalho. Então, o supervisor ele tem essa autonomia a ponto de poder cancelar o trabalho, assim como essas responsabilidades de emissão da PET, fazer o fechamento, teste de conferência e garantir aí o serviço de emergência e salvamento. Ok? Observação: o supervisor de entrada também pode realizar a função de vigia. Okay? Então, isso é possível, é previsto na NR, tá? O supervisor realizar a função de vigia, tá? Porém, né, ele não pode permanentemente ficar somente nessa função de vigia, até porque ele terá o papel de salvar, né, de realizar os procedimentos de emergência e salvamento, né? Então ele pode desempenhar, porém é importante que ele não execute essa atividade permanentemente durante todo o trabalho, né? Ok? As funções do vigia de entrada, né? Enquanto tem o supervisor, que é responsável por aquelas funções que a gente acabou de ver, o vigia de entrada, as funções, uma delas é controlar a quantidade precisa do número de trabalhadores. Então, se tem bastante trabalhadores, esse controle é importantíssimo quando no abandono do espaço confinado, né? Então, ele é responsável em controlar essa quantidade de trabalhadores dentro do espaço, né? E ao término da atividade, assegurar que todos saiam. Então, se entrou 8 trabalhadores, né, tem que sair os 8. E quem vai garantir, controlar essa quantidade é justamente o vigia de entrada, tá? É o responsável ali em vigiar o trabalho. Também ele tem o papel de manter contato permanente com os trabalhadores autorizados, né? Então ele realiza o trabalho permanente de contato, isso para garantir que todos estão ali conscientes, né? E a posição dele durante esse contato, esse trabalho, ele permanece fora do espaço confinado, junto à entrada. Então ele praticamente é o elo ali de ligação do espaço confinado com o ambiente externo. Então ele está em contato direto, visual ou audível, né, através de som, a manter esse contato com todos os trabalhadores autorizados que estão atuando ali no espaço confinado. Quando necessário, acionar a equipe de salvamento e adotar os procedimentos de emergência pública ou privada previsto aí na realização do trabalho. Então, né, a equipe de salvamento, ele é responsável em acionar, apoiar ali nos procedimentos e, se for o caso, adotar os procedimentos de acionamento, também de apoio público ou privado, né? Privado da empresa ali mesmo, ou até acionamento externo, caso a situação evolua. Tá? E a operação dos movimentadores de pessoas, então o tripé seria um deles, né? O monopé já menos usual, né? Mas também é um tipo de movimentador de pessoas que facilita o trabalho aí em altura dentro de espaço confinado. Então ele é responsável em operar. Então ele é a função ali que atua, né, na liberação do equipamento, né, para a entrada das pessoas, bem como, né, a retirada dessas pessoas através desses movimentadores. Okay? Ele também pode ordenar o abandono do espaço confinado, em que situações? Ao sinal de um alarme, né? Isso também padronizado dentro do espaço confinado, quando disponível o sistema de alarme, convencionado entre todos ali, que ao soar do alarme,
todos saiam do espaço confinado. Então ele é o responsável em sinalizar através do alarme, né? Em situações de perigo ele pode ordenar o abandono. Exemplo também, né, sintomas fisiológicos, né, dos ocupantes ali do espaço confinado, queixa, condição proibida, tá? Ele também pode ordenar o abandono, onde está envolvendo ali um risco a todos, né, do espaço confinado, ele pode ordenar o abandono em condição proibida. Na ocorrência de acidente, em situação não prevista ou na impossibilidade de desempenhar efetivamente suas tarefas, também ele pode ordenar o abandono. Um exemplo é ele passar mal, ele precisar sair da entrada ali do espaço confinado, ele pode ordenar o abandono, ou de ser substituído por outro vigia, né? Então, também até na necessidade de substituição, né, ele também pode ordenar o abandono, né? Então, essas possibilidades para a função do vigia de entrada. Não poderá realizar outras tarefas que possam comprometer o dever principal, que é monitorar e proteger, né? Então, monitorar todo o espaço confinado e proteger todos os ocupantes do espaço confinado. Então, qualquer tarefa que coloque em risco essas duas funções, né? Então, é proibido ele executar essas tarefas que coloquem em risco, ok? A execução do trabalho. O espaço confinado somente poderá ser adentrado com a utilização de EPR. Tá? Então, o espaço confinado só poderá ser adentrado com a utilização de EPR, com demanda autônoma, com pressão positiva, ou com respirador de linha de ar comprimido com cilindro auxiliar para escape, em atmosferas, né, IPVS, que são atmosferas imediatamente perigosas à vida ou à saúde. Desculpe. Tá? Então, nessas atmosferas, nesses ambientes IPVS, que oferecem risco, né, à vida ou à saúde, são os ambientes contaminados por substâncias que ofereçam esse risco. Então, será necessária a utilização do equipamento de proteção respiratória com demanda autônoma, com pressão positiva. Tá? A pressão positiva é o EPR, justamente, né, com liberação constante de ar, impedindo qualquer entrada da substância que possa oferecer risco, né? Ou se não, o equipamento de proteção respiratória por ar mandado, né? Que também ele possui aí pressão positiva, né? Então é o respirador de linha de ar comprimido com o cilindro auxiliar para escape, que é o cilindro carona, né, para a situação de resgate, ok? Então, nessa condição, o EPR somente poderá ser utilizado com pressão positiva, ok? Procedimentos de emergência e salvamento, né? Aqui, os procedimentos a elaboração e implementação desses procedimentos, né, de emergência e salvamento. Então, tem que ser elaborado e implementado as medidas ali para uma situação de emergência, e tem que ser adequado aos espaços confinados específicos, incluindo no mínimo cenários de acidentes, né? Esses cenários eles são previamente descritos aí dentro da análise preliminar de risco, APR, né? Então é importante descrever esses cenários aí possíveis de acidentes, descrever as medidas de salvamento e medidas de primeiros socorros, né?
em situações que envolver aí o risco, né, a necessidade de realização de procedimentos de salvamento e de primeiros socorros. Então, deve ser previsto possíveis emergências, tá? Então, dentro da análise preliminar de risco, é importante também uma previsão dos tipos de emergência que envolverá determinado espaço confinado, né? Então, aqui eu vou classificar uma forma de prever, né, de realizar essa previsão de possíveis emergências. Então, um exemplo, espaço confinado que gere calor, risco ali de queimadura, uma substância, né, possa ser asfixiada, né? Então, dentro desses riscos, aí quais as medidas serão implementadas na realização do salvamento e do primeiros socorros nesse espaço confinado. Em cima disso também, quais equipamentos serão adotados, as técnicas também que serão utilizadas. Então é importante selecionar necessidades de utilização. Exemplo, comunicação, né? Então é importante equipamentos de comunicação, principalmente quando o espaço confinado, né, é bastante grande, né, integrantes da equipe fiquem bastante distantes. A iluminação de emergência, né, para os ambientes aí, escuros, né, então prever uma iluminação, lembrar que em ambientes gasados, né, com risco aí de explosividade, inflamabilidade, a iluminação não pode ser feita de qualquer jeito, né, correndo o risco aí de centelhar o ambiente. Então, no mínimo, vai utilizar lanterna ou meios de iluminação, né? Esses equipamentos de iluminação eles têm que ser intrinsecamente seguros também, né? Evitando qualquer centelhamento no ambiente. Também os equipamentos utilizados para busca, por resgate, por primeiros socorros e transporte de vítimas, né? Tem que ser selecionados para essa utilização, os devidos equipamentos eficientes aí, né, inerentes para a atividade. Equipamento, né, a equipe de emergência e salvamento, então tanto o da equipe, responsável pela equipe, né, um deles é o supervisor de entrada. Aí a nível de também a equipe privada da empresa, contratante, como a gente explicou, né, a empresa na qual a gente está prestando serviço, equipes de emergência também da empresa em situação de emergência e até apoio de equipe do serviço público, né? Então um acionamento aí do corpo de bombeiro caso a situação evolua, né, e haja necessidade de um apoio, tá, do serviço público, ok? Então é importante a análise da implantação, da padronização dos procedimentos que serão adotados para acionamento das equipes que realizarão a operação, né, de salvamento, de primeiros socorros e resgate, e a definição dos meios de comunicação, como serão esses acionamentos, né? Um exemplo é você estar numa determinada empresa, né, e não saber o ramal para acionar a equipe de emergência da empresa. Tá? Então, bem como a comunicação entre integrantes da equipe numa situação de emergência, o que a comunicação é importante aí, né, para fins de disponibilização de equipamentos, de apoio e tudo mais. Tá? A necessidade do exercício simulado, né? Então a realização do exercício anual de salvamento. Então anualmente é importante a realização de um exercício, né? Tentando se aproximar de uma situação real de emergência. Tá? E o objetivo, né, é sempre procurar, né, colocar diversos cenários, né, aproximar cenários, aproximar possíveis cenários aí da própria realidade de uma emergência que possa vir a ocorrer dentro
de determinado espaço confinado. Okay? Então, dentro desses cenários, aí, os riscos de acidentes possíveis. Tá? Também o perfil do pessoal responsável pelas medidas de salvamento. É importante lembrar que não é qualquer pessoa que trabalha com salvamento e resgate, porque primeiro, uma das condições importantes, né, está ligada à aptidão física, tem que haver condicionamento físico. Essa é uma das primeiras exigências do perfil da equipe responsável pelo salvamento. Né? E além disso, aptidão mental compatível com a atividade, até a ponto psicológico, de qualquer gravidade, diante de qualquer gravidade, conseguir enfrentar a situação, resolver e amenizar ali a saúde dentro de uma emergência, ok? A capacitação da equipe de salvamento é importante, nessa capacitação, tentar abranger todas as possibilidades de cenários de acidentes identificados na análise de risco. Então, essa capacitação, tá? É importante o treinamento dentro da norma, tem aí o treinamento específico da NR33 para dentro das funções, para a equipe de trabalho em espaço confinado, e a importância de realização do treinamento, de modo anual, tá? Para exercitar mesmo, preparar a equipe para que numa realidade possa a equipe atuar sem qualquer problema. Tá? Então aqui a gente já trata sobre o preenchimento da PET, tá?